E como é que você virou pastor? Pode chamar assim, virou pastor? Eu não sou um pastor, eu sou um evangelista. Existe uma... Não, pra mim é um pastor. Então, eu entendo. Então, você entendeu? Pra mim, quem leva a palavra é o pastor. É que a figura do pastor é um pouquinho mais complexa. O pastor é aquele que cuida das ovelhas, vamos assim dizer, certo? Então, quando você fala pastor, é alguém que tem uma figura de cuidado, é alguém que está dentro da comunidade local, é o que está cuidando de um rebanho específico. Entendi. A minha função é um pouco diferente porque eu sou um evangelista, então eu sou aquele que apresenta Jesus para as pessoas, mas não cuido. Então, não que tenha menos responsabilidade, são apenas responsabilidades distintas. A gente fala que a própria Bíblia nos dá essa noção, né, de ministérios: o evangelista, o apóstolo, o profeta, o mestre e o pastor. Então, dentro dessa corrida em prol... Você leva a palavra. Eu sou o que leva a palavra, eu sou o evangelista. E como é que você começou a curtir isso? Despertou. Onde é que você falou, puta, isso aqui é legal, cara? Sim, então, eu sou advogado. Minha função, meu currículo, vamos assim dizer, a minha função era para ser essa. Só que eu tive um encontro com Deus. Eu tive uma experiência com Deus muito forte. Foi abril de 2009. E aquilo me despertou, não para ser um pregador. Eu nunca quis ser um pregador, eu nunca quis ter um canal no YouTube. Nunca foi sobre isso. Eu comecei a contar o meu testemunho. Comecei a contar para as pessoas aquilo que Jesus havia feito em mim. Só que aquilo começou a irradiar dentro da minha cidade. As pessoas começaram a me chamar: olha, vem aqui na nossa comunidade, conta a sua história, conta o que você viveu. E aí ali, eu digo que eu descobri uma razão para viver, sabe? Uma razão, um sentido. A gente tem muito essa questão de correr atrás do propósito, mas quando a gente faz com amor aquilo que a gente está fazendo, o propósito vem atrás da gente e nos encontra. Então eu fui encontrado pelo meu propósito dessa forma. E o que aconteceu? Como é que você puder contar, lógico, né? Tem coisas que são meio longas assim, mas eu, de maneira simples, eu sou de uma família cristã. Minha família, ela tem uma formação religiosa já. Então, dentro da nossa casa nós tivemos algumas perdas, algumas crises. Meu pai teve uma crise financeira muito grande, acabou na época saindo de casa, meio que desapareceu, não foi saiu, ele desapareceu. A gente pensou que meu pai tinha inclusive morrido. Então, a minha adolescência foi marcada por uma família disfuncional. Só que chega uma hora na vida que as nossas decisões começam a refletir aquilo que a gente viveu, né? E o que eu comecei a refletir foi justamente o destempero da minha casa. E aí foi aonde eu comecei a tomar as decisões erradas da vida, comecei a me afastar de Deus. Por mais que eu sabia o que era o correto, sabia o que era certo, eu comecei a me afastar. Só que, cara, eu creio assim, que quando Deus tem um propósito com alguém, a própria vida não deixa você escapar, sabe? E aí chegou um momento, que foi 23 de abril de 2009, que eu me encontrei num beco sem saída, com um desejo de morte, com muita depressão, muita angústia, por vários motivos que daí vale a pena não falar agora por causa do tempo. Sim, claro. Mas que aí eu busquei o Senhor. E essa foi a minha experiência que eu contei durante muito tempo, que eu conto até hoje. Eu fui pra casa, eu tava numa audiência pública na época da minha cidade, por conta da faculdade de Direito que eu já fazia. Eu fui pra casa pensando assim, cara, eu vou suicidar, eu vou acabar com a minha vida. Coisa que muita gente, talvez, que tá assistindo agora, passa pela cabeça. Passa, né? Pra muita gente. Muita gente, porque quando a vida parece que foge do controle, parece o óbvio você desistir da vida, né? Você ir embora. Dá o reset, não. Dá o reset, só que não, resolver isso não fácil. existe, isso não resolve. Na verdade, isso é egoísta, porque você destrói a vida de quem tá no seu lado daí. E eu fui embora, e eu fui pensando, cara, eu vou suicidar. E eu olhava o carro passando e falava, eu acho que eu vou me jogar na frente de um carro. Só pra você entender o nível do que passou na minha cabeça. Eu tinha 19 anos. E aí eu pensei, cara, pensou se eu me jogo na frente de um carro e eu fico paralítico, eu vou incomodar minha mãe, cara? E aí eu comecei a pensar nas possibilidades. Resumindo, eu tentei encontrar uma igreja aberta. Era tarde, não encontrei nenhuma igreja aberta. Tentei encontrar um cara que era um homem, um senhor chamado Neri, é um senhor da minha cidade. Ele era um homem muito, muito temente ao Senhor, muito crente. Ele passava sempre por mim quando eu ia pro colégio de bicicleta, cantando, e ele tava indo orar num lugar que era um monte na nossa cidade lá. E naquele dia eu também tentei encontrar aquele cara, e eu ria dele, eu achava ele um paspalhão, assim, porque ele cantava na rua. Eu falava, cara, que vergonha isso, vergonhando, né, as coisas de Deus, a igreja, coisa, passando vergonha. Só que quem tava passando vergonha era eu. Só que a gente não percebe, eu não via. Tentei encontrar ele, não encontrei.
E aí eu fui pra casa, cara. Fui pra casa, entrei dentro do meu quarto e não tinha o que fazer. Só tinha eu e Deus, cara. E aí ali eu fiz uma oração, a oração talvez uma das orações mais sinceras da minha vida. Eu dobrei os meus joelhos e eu falei, Deus, eu de verdade, eu acredito que não tem mais esperança pra mim. Eu acredito que acabou, mas eu ouvi a vida inteira falar do Senhor, né? Eu ouvi a vida inteira falar de Jesus. Então eu falei assim, Jesus, então é o seguinte, por isso que eu digo que foi sincero, porque a gente pensa que para falar com Deus existe todo um rito, uma forma, um linguajar específico. Uma cerimônia. Ele aparece Não, sem nada, sem nenhuma palavra pensada, mas o coração fluindo. Eu falei, se o Senhor é real, se o Senhor é real, se o Senhor está ouvindo a minha oração, se eu não tô louco aqui, e se existe uma esperança, eu preciso que o Senhor fale comigo. E aí eu peguei e saí do quarto onde eu estava, que era o meu quarto, fui até o quarto da minha mãe, peguei uma Bíblia, que era a Bíblia do meu avô, que havia ficado de herança para nossa família, ficou para minha mãe. Voltei pro meu quarto, dobrei os joelhos e repeti a oração. Falei, Jesus, fala comigo, tem que ser pela tua palavra. E peguei a Bíblia e fiz assim. Eu sei que parece loucura, mas é fé. Eu abri Salmo 116. Diz o seguinte, ama o Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque inclinou para mim os seus ouvidos, por quanto invocá-lo enquanto viver. Aí começou a contar a minha história. Cordéis da morte me cercaram, angústias se apoderaram de mim, encontrei aperto e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor, dizendo, ó Senhor, livra a minha alma. E aí o texto continua dizendo, misericordioso é o Senhor, justo Ele é, Ele salva. E aí, cara, eu caí a Bíblia é demais, né? De perfeita. A Bíblia é uma obra fantástica. Que lindo, a Bíblia é uma obra fantástica. Não, aí eu caí num choro, cara, E eu falei, Jesus, tu é real, Senhor. Eu creio que é o Senhor, mas eu preciso que o Senhor fale de novo. Eu preciso Me prova. Eu preciso. E eu fechei a Bíblia, cara, e abri de novo. Abri Isaías 60. Levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Nunca mais a minha vida foi a mesma. Todas as transformações radicais que o Evangelho produz no homem começaram em mim naquele dia. Eu dormi de um jeito, acordei de outro. Tudo mudou e eu estou aqui com vocês agora. Me fala uma coisa. Isso é renascer? Isso é renascer. Existe uma questão que as pessoas... não é que as pessoas, é que nós às vezes ignoramos, né? O Evangelho, ele é poder para transformar. Então, quando a palavra ela encontra você de verdade, quando você se encontra de verdade, porque hoje todo mundo pode dizer que acredita em um monte de coisa, só que entre acreditar e viver é uma distância bem grande. Sim. Então, o Evangelho é legal de acreditar, mas ele é extremamente interessante para se viver. Sim. Então, o renascimento é necessário para a gente viver, sabe? É necessário você abandonar o velho homem, é necessário você ter uma transformação de vida. As práticas se alteram, a vida muda, o script da sua caminhada se altera. Entende? Então ali eu vivi um renascimento genuíno, não foi só um socorro, não, foi uma transformação que mudou toda a minha jornada. Eu tô aqui com vocês hoje, eu não posso ser mentiroso, mas eu acompanho vocês há muito tempo, na televisão já. Tava falando até com o Daniel aqui. Mas lá era outra turma. Não era não, mas era papai que falou. Não era ele, era o pai dele. Aqui é uma turma mais... É só o filho. Então, mas a loucura disso... Não, aquela turma já foi. É muita briga. Eu não falo mais com o Daniel. Mas a loucura disso é porque se me falassem há 10 anos atrás que um dia eu estaria com vocês aqui para falar sobre Jesus, porque essa é a minha vida, minha função é essa. Eu não falo sobre mim, não falo sobre política, não falo sobre nada a não ser sobre Jesus. Essa é a minha pauta da minha vida. Se um dia me falassem, há 10 anos atrás, antes de tudo isso acontecer, em 2009, 13 anos atrás, cara, um dia você vai estar com essa galera, por mais que já vai ter mudado bastante. Falando de Jesus. Eu falo assim, mano, é impossível. Então, é por isso que eu digo que os renascimentos, eles te levam a histórias impossíveis, sabe? A viver coisas que são impensáveis, inimagináveis. Então, essa é um pouco da história.